que Jesus possa estar conosco. Convido você, na forma que você está, vamos falar com Deus para o estudo da palavra. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, rogamos mais uma vez que o Senhor continue abençoando o Ivan, seu ministério, que o Senhor continue abençoando nós como igreja nessa noite, ao abrir a Tua palavra, que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente na compreensão da mesma. Fale ao nosso coração e à nossa mente nessa noite mais uma vez. Humildemente rogamos o Teu perdão, a Tua graça, a Tua paz e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu quero falar algo bem interessante que talvez todos saibam, mas eu quero tratar desse tema aí. 3 tipos de cristão. Qual deles que você se identifica? O primeiro ensino é carnal, o segundo é natural e o do meio é espiritual. Vamos entender qual deles que a gente se identifica. Uma vez eu estava andando ali próximo do Carrefour. O irmão disse para mim assim: eu sou cristão, mas as minhas armas não são. E ele andava com 38 e uma semiautomática. Outros talvez dizem o seguinte: eu sou cristão, mas meu braço não. Talvez em algum momento pode ter acontecido com a gente isso, ou em algum momento da vida desvirtua nós, que a gente acaba fazendo o seguinte: eu não tenho condição de ser cristão não, porque eu não tenho paciência para certas coisas. Mas já ocorreu isso com você? Bom, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 2, verso 14. Vou abrir aqui um parênteses e fechar um parênteses. Nem todos os textos bíblicos que vai estar na tela eu vou ler, mas se você tiver caneta, papel, você anota, tira foto e depois você lê os demais em casa, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso 14. É o texto que eu quero ler com você nessa oportunidade. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Podemos ler? Então vamos lá, me acompanhe na leitura aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nessas imagens aí, quando você olha aí, você vê quem? Jesus, correto? Jesus era que tipo de pessoa? E aí? Vocês acham que ele tinha as 3 características, como dissemos no início, ou só uma? Pode falar. O que vocês acham? Embora sendo divino, humano, qual que é a sua definição? Para ele fazer tudo isso aí, esses milagres, esse trabalho que ele fazia. Sujeito a tudo, mas espiritual. Se formos analisar no contexto geral, Cristo era mais espiritual do que nós que somos normais carnais. Então, aqui, quando a gente lê esse texto, claramente, 1 Coríntios 2,14, é claro que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque é como uma venda. Lembra do Salmo 119, verso 18? Diz lá: desvendo os meus olhos, para quê? Para que eu possa o quê? Contemplar as maravilhas da lei de Deus. Então há uma venda nos olhos das pessoas. E aí a Bíblia divide a humanidade em 3 grupos. Aí está o natural, o carnal e o espiritual, né? As pessoas definem aquilo que ela quer ser, ou que ela de fato seja. E aí a gente fica na escolha. Aqui vem na tela o homem natural. Diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entendê-las, porque se elas discernem espiritualmente. O homem natural é aquele que não quer ter conhecimento do poder da palavra de Deus ou não quer seguir a Cristo, porque para ele tudo isso é uma loucura. Sua vida governada pela vontade,
prefere ceder aos encantamentos da carne, para que não precise andar de acordo com as leis de Deus. Este rejeita a existência de um ser que andou na terra para tirar o pecado do mundo, subiu aos céus. Ele sabe que existe um Deus, mas não se importa com ele, pois prefere pecar, blasfemar e não dar a mínima aos ensinamentos da Bíblia, e acha que é loucura o que os crentes seguem, ignora a existência de Deus. Esse é o homem natural. Em algum momento ele quer fazer a vontade de Deus, mas em outro momento ele não quer fazer a vontade de Deus. Você conhece pessoas assim? Você se identifica com isso em algum momento? Quando eu estava pela manhã hoje, analisando assim o que falar para nós aqui hoje, veio esse tema, porque se identifica comigo. Em algum momento também eu posso se encaixar nisso. Já aconteceu com você de você querer fazer as coisas de Deus em algum momento e em outro momento não? Sim ou não? É natural de nós, porque somos seres humanos pecadores. Por isso que nós devemos alimentar nossa mente com as coisas mais do que espirituais. Esse é o homem natural. Agora, aqui nós temos 3 citações bíblicas. Eu gostaria que alguém lesse para mim aí, Mateus 23, 27. Outra pessoa lê para mim, 2 Coríntios 4, verso 4. Está bem pequeno o texto ali, mas dá para vocês verem. E o outro texto é João, que é o Evangelho, capítulo 14, verso 6. Quem encontrou rapidamente Mateus 23, 27, fica de pé, por gentileza, e leia em voz alta. O que diz aí? Pode ler, João. Pode. Diz assim, que aflição os espera, mestre da lei, fariseu, hipócritas, são como os túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos de todas as espécies de impureza por dentro. O que esse texto está querendo dizer para nós? Aparentemente, há pessoas que podem estar bem vestidas, falam eloquentemente bem e passa uma imagem para todos que é aquilo, mas por dentro está totalmente vazio. Isso acontece. Então, que reflete ao cristão natural. O próximo texto é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Quem encontrou, leia por favor. O que diz esse texto aí? Veja o porquê que as pessoas deste mundo estão cegas. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 4. Pode ler, Dora. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebeu? Por que o mundo está da forma que está, as pessoas estão da forma que está? Porque o inimigo tem cegado as pessoas. Então, levando elas a viver naturalmente, sem importar com o Evangelho que é Cristo Jesus. E João 14,6 que fala? Disse Jesus, eu sou o que? O caminho, o que mais? A verdade e a vida. As pessoas querem saber de Jesus, igreja? O que vocês acham? Sim ou não? Há um grupo que sim, outros não. Será que no nosso meio há pessoas assim também, que está dentro da igreja, mas está, quem sabe, perdida? Bom, agora vamos falar um pouquinho do cristão carnal. Ele exterminar, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Esse tipo de homem precisa amadurecer muito o seu espírito, pode ter salvação. Acredita em Deus e que a Bíblia é inspirada por Deus, por Deus, mas não leva tão sério. Acha que pode dar uma fugidinha, que ninguém vai perceber. Pensamento errado, pois Deus sabe de tudo e conhece o seu coração. Esses vão à igreja, praticam a palavra, mas não com afinco, testam a paciência de Deus, mas pedem perdão e tentam andar conforme a palavra. Esses dão a fugidinha da palavra, logo retornam com a dor na consciência, pois pesa. Ao mesmo tempo que anda na palavra de Deus, podem se desviar para satisfazer o desejo da carne.
se desviam por pouco prazo, mas logo lutam pela fé, pelo conhecimento, pelo querer que Deus governe a sua vida. Você conhece pessoas assim, ou você já viveu com isso? Eu já vi essa parte. Às vezes acontece. Nós somos seres humanos, o quê? Dependente de quem? De Deus. Se a gente pegar Gálatas 5, 16 a 26, lá está dizendo os frutos da carne e os frutos do Espírito. A Bíblia nos orienta a gente a alimentar de Deus. Por exemplo, Leonardo, o irmão aqui, os demais que dirigem no dia a dia. Quando alguém fecha você, a vontade, na verdade, às vezes é praguejar, falar alguma coisa, mas se segura. Outras às vezes solta. Eu me lembro uma vez de uma irmã contando uma experiência para a gente, que a sua funcionária estava no carro da sua chefe, e aí de repente adiante lá alguém fechou a sua chefe, e ela, para defender a chefe, falou algumas palavras que não deveria para a pessoa do lado. E aí, quando foi lá, estava o slogan da igreja no carro. Mas você não é cristã? Por que você está dizendo isso? Então, ela ficou sem reação. O cristão carnal não deve alimentar as coisas carnais. Alimentar de Deus, porque é uma luta entre o espírito e a carne. Mateus 26, 41, o que diz? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Bom, o homem carnal que vive uma relação dividida ou fingida com Cristo, está em 1 Coríntios 3, 1 a 4. Eu gostaria de ler esse texto, mas não vou ler, mas vocês lêem em casa, tá bom? O segundo texto, Colossenses 3, 5 a 10, faz uma lista de como o cristão carnal age. O drama mais triste do cristão carnal é que se mantém morno em sua experiência cristã e ter se enganado a vida toda, dizendo que era seguidor de Jesus e no dia do juízo não está salvo. Agora vamos para Jeremias 8:20. Esse texto eu quero ler com você. Jeremias capítulo 8:20. Abra sua Bíblia aí no Velho Testamento, por gentileza. Jeremias capítulo 8:20. Esse texto aqui é interessante. Jeremias capítulo 8, verso 20. Vou esperar você achar para a gente fazer a leitura desse texto. Olha o que fala esse texto aí. Aí você pode anotar para você ler em casa, 1 Coríntios, Colossenses, tá bom? São dois textos fabulosos assim e conselhos bons para a nossa vida. Mas em Jeremias capítulo 8, verso 20, que é o que eu falei, que é o que eu leio com vocês, é apenas uma frase. Jeremias 8, 20 diz assim: passou a cega, findou o quê? E nós não estamos salvos. Quem aqui já plantou milho e colheu milho? Uns anos atrás, vamos dizer assim, quase que anos atrás. Muito bem, você sabe que é interessante você preparar a terra, vai jogar semente, o milho vai crescendo e depois você come. Mas se não colher no tempo certo, ele fica o quê? Duro e não serve para nada. A não ser para, quem sabe, tirar os grãos e tentar fazer ali um fubá ou alguma coisa para aproveitar para o animal. O que isso quer dizer para nós? As oportunidades de salvação vêm. Se eu rejeitar, eu não vou estar salvo. É o que fala Colossenses 3, 5 a 10 e 1 Coríntios 3, 1 a 4. Deixa bem claro para nós isso. Bom, quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente tem aqui o texto de Êxodo 12, 27 a 38, Números 11, versos 1 até o verso 35. São duas situações. Primeiro, a primeira é quando o povo de Deus queria comida. E Deus falou assim: não, está vindo maná. Não, a gente quer carne. E Deus mandou com desígnio. E o povo acabou ali passando mal por causa da gula. No outro texto, Deus falou o seguinte: ó, tem que dividir aí a tarefa para Moisés, porque está muito difícil. Moisés é não, tem que dividir o povo. Então esses dois textos estão dizendo sobre isso. Então há essa batalha. Porque, ora, como se diz o cantor Luiz Cláudio, muito fácil ser cristão quando tudo vai bem. Quando a despensa tem o que você quer comer, né? Quando a sua conta bancária está ok, você não deve nada, é uma tranquilidade tremenda.
Mas quando as coisas ficam apertando ali, ocular, você tenta ajustar ali, ajustar daqui, enfim, aí você fica dividido. Então, se a gente alimentar de Deus, a gente vai conseguir superar o cristão carnal. Bom, despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo. Quando você vai para 1 Coríntios 5,17, se estamos em Cristo nova, criatura, as coisas antigas passaram. E o cristão espiritual é aquele que se preocupa em estar com Deus. Hebreus capítulo 11 é um exemplo clássico disso. Todos os homens e mulheres da Bíblia ali vaguearam, fazendo uma série de coisas. Eles entraram na terra prometida? Sim ou não? Não entraram. Onde que eles estão? No pó da terra. Mas aguardando o chamado de Jesus para ressuscitar, transformados para viver felizes para sempre com Deus. Então, o cristão espiritual, ele é um homem espiritual sobrenatural, isto é, que vai além das leis naturais, que não pode ser conhecido senão pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus domina a nossa vida, guia a nossa vida, a gente está no processo certo, que é o caminho para o céu. Qual é o único meio de entrar ao céu? Através de quem? Através de quem? De Jesus. Jesus diz claramente em João 14,6 que ele é o único meio, o modo de entrar para o céu, e ponto final. Conferindo coisas espirituais com espirituais, conferindo outras traduções bíblicas, entendemos que coisas espirituais para homens espirituais, interpretando coisas espirituais por meios espirituais. Paulo estava dizendo que as coisas espirituais são para homens espirituais capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a pessoa que procura cada dia, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, ele pode ter a tendência carnal natural, mas ela vai ser menos na sua vida, porque o espiritual vai ser mais. Aí ele vai conseguir superar tudo isso, ele vai ver que é um tesouro muito bom para a vida, que é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Aqui tem alguns textos do homem espiritual. Andar com Deus, Efésios capítulo 5, 15 a 16. Segunda frase, vive com o Espírito Santo, João 14, 17. Terceira frase, tenha a sua vida governada por Deus, Romanos 8, 14. E é amadurecido espiritualmente. Dá bons frutos, que é a próxima frase, Tiago 1, 5 e Tiago 3, 17. Não deixa dúvidas que pertence a Deus, Efésios 1, 13. E ele é obediente. Não é enganado, Atos capítulo 16, versos 16 a 18, quando Paulo estava passando por ali, alguém usando uma menina para enganar as pessoas, Paulo botou, espírito mal, sai desse corpo, e as pessoas estavam ganhando dinheiro do corpo daquela menina. Produz os frutos do Espírito, está aqui em Gálatas 5, 22 e 23, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e ele é fiel também. Além do mais, tem incríveis revelações e testemunhos. 1 Coríntios 2,9 fala de Cristo e julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2,15. E Romanos 8,1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão onde? Em Cristo Jesus. E posteriormente ele tem a mente de Cristo. Como que é ter a mente de Cristo para o nosso dia de hoje? Muito simples. É procurar manter a comunhão com Deus. Em todo momento você está fazendo as coisas, mas conectado a Deus. Você não vai ser um cristão nem relaxado, nem à vontade, nem aquele cristão radical, mas um cristão equilibrado. Um cristão que, quando você errar, você fala, Senhor, me perdoa, me ajuda a vencer esse mau hábito, e vai vencendo esse mau hábito, e assim transformado diariamente, dia a dia, que é santificação, justificação, e a glorificação será quando o Cristo voltar, que é o estágio final, a transformação geral da nossa vida. Vamos ler Salmos capítulo 15. Abra sua Bíblia em Salmos 15. Esse texto é interessante porque ele retrata justamente isso. Nós estamos falando do homem espiritual que deseja entrar no céu através de Jesus. Salmos capítulo 15. Me acompanha na leitura aí, que aqui fala do cidadão do céu. Salmos 15, versos 1 a 5. É apenas 5 versinhos, mas muito poderoso para a aplicação da nossa vida espiritual, para a nossa vida material, social, familiar, nossa vida particular, enfim, para a nossa vida como um todo. Salmo 15, o verso 1 do Salmo 15 começa assim: quem, Senhor,
habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a resposta: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Verso 3: que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Verso 4: o que aos seus olhos tem por desprezível ao repróbrio, mas honra aos que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata, que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Então, ao analisar todos esses versos, podemos resumir uma palavra: aquele que andar com integridade a Deus receberá de Cristo a coroa da vida, a vida eterna, a salvação através de Cristo Jesus. Então esse é o cidadão para o céu, que anda com integridade, que anda com fidelidade a Deus, que procura agradar ao Senhor. Mateus capítulo 5, você lembra do texto? Bem-aventurado o quê? Os mansos, porque herdarão a terra. Aí vem a pergunta: que tipo de cristão você quer ser? O cristão natural, o cristão carnal ou o cristão espiritual? Sabe, ultimamente eu tenho visto muitas pessoas impacientes, pessoas cristãs e não cristãs impacientes, mas no nosso meio parece que as pessoas cristãs estão mais impacientes. Eu não tenho paciência com o irmão. Um dia um irmão falou para mim assim: se eu pudesse cortar a cabeça desse político, eu cortava. Eu falei assim: caracas. O outro dia o irmão falou assim: não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã. Eu falei: mas a gente quer ir para o céu, porque essa é a diferença. Então devemos pedir a Deus que mude essa pessoa e mude a nossa também, porque em algum momento a gente já passou por essas etapas aí, ou pode acontecer em algum momento da vida essa parte conosco. Então vamos entender que Moisés não foi um homem manso lá no começo, ele foi um homem bravo. Teve que ir para o deserto 40 anos para depois voltar e ser usado por Deus, para depois de fato se tornar um homem mais manso da terra. Veja como que Deus trabalha. Só existe dois caminhos: um caminho para o céu e outro para o fogo. E aí Jesus vai dizer: filho, eu morri por você, não foi em vão, foi por amor, eu quero voltar para buscar e trazer para você salvação. Há um tesouro no céu para mim e para você. Há um tesouro onde Cristo fala o seguinte: filho, se você hoje abrir o seu coração para mim, eu quero fazer morada na sua vida. Eu quero terminar lendo com você Provérbios capítulo 23, verso 26. A última citação bíblica dessa noite, por gentileza. Provérbios 23, verso 26. E aqui a gente termina com esse texto. E Deus pede de mim de você uma coisa essa noite. Provérbios 23, verso 26, diz assim: dá-lhe, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Deus pede de mim de você essa noite o coração. Mas será que eu e você estamos dispostos a dar o coração para Deus? Hoje eu visitei um senhor de 54 anos de idade, ele chama Luiz, e retomando os estudos com ele, conversando um pouco, ele disse: olha, realmente hoje o estudo foi gratificante. Eu vejo que eu preciso de Deus. Eu pensei assim: se ele dizendo isso, imagina ele. Luiz, abre o coração para Deus. Deixa Deus entrar. Daniel já fuma há muito tempo. Tente deixar o cigarro. Peça a Deus que Deus vai ajudar você a vencer. Se você já venceu o álcool, você vai vencer o cigarro também. Deus quer entrar no nosso coração, na nossa vida. Ele quer que a gente seja um cristão espiritual, não um cristão carnal, nem um cristão natural. Embora essas duas coisas possam vir no momento da nossa vida, mas vamos alimentar mais o espiritual, porque a gente vai ter força para vencer os demais. Enquanto o Ivan canta a última mensagem dessa noite, gostaria que você pensasse um pouquinho. Deus, de acordo com Mateus 6, 19 até os versos 20 e pouco ali,
Deus tem tesouro para nós. Quem aqui gostaria de receber uma barra de ouro? Todo mundo gostaria. Barra de ouro para a gente vender e pagar as contas, comprar alguma coisa, né? Mas Deus tem um tesouro muito melhor para mim e para você, que é o reino dos céus. Mas enquanto isso nessa terra, vamos continuar trabalhando, estudando, fazendo as coisas que temos que fazer, mas não vamos esquecer do céu. Pense um pouco sobre isso. Até nessa música, se você sentir o desejo, coloque-se de pé e vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a ser um cristão espiritual e que o carnal, o natural, seja deixado mais e mais lá no fundo e por fim seja retirado da nossa vida por completo, para que o Espírito de Deus domine a nossa vida. Deus abençoe você e nos ajude a caminhar nesse caminho, em nome de Jesus. Aonde quer que seja
e eu e você possamos manter essa fidelidade a Deus até o fim. Lutas virão, provas virão. A Bíblia diz claramente para nós. Quando a gente olha para o Apocalipse 3, versos 18 em diante, a condição da igreja de Laodiceia hoje, não importa. Deus quer salvar todos nós que estamos aqui e aqueles que estão lá fora. Então vamos manter a nossa caminhada com Deus. Há um tesouro, a vida eterna para mim e para você. Curso, vamos falar com Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor veio a essa terra para morrer, nos dar salvação, perdão e vida eterna. Que esse tesouro nós já encontramos, que é Jesus. Que o Senhor possa nos preencher com o Espírito Santo do Senhor, ao viver a Tua palavra, e acima de tudo ser um cristão espiritual, dirigido por Ti e pelo Teu Santo Espírito, produzindo o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, equilíbrio, que é a palavra geral para a nossa vida. Abençoa essa igreja, abençoe os jovens dessa igreja, a liderança dessa igreja, abençoe o distrito do Vila Missionária, composto por Jardimilha e também Parque Primavera. Abençoe a todas as famílias que representaram nessa noite, que a bênção do Senhor se estenda a cada um de nós, e que Teus anjos nos acompanhem, que o Teu Espírito Santo possa dirigir nossos passos, a nossa vida, nos preparando para um tesouro maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, não porque há mérito em nós, mas rogamos no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz: amém.